objetivo do nosso curso é reativar a nossa alegria. De fato, quando a gente começa a sorrir, está voltando a alegria é a cura. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, e a alegria é a cura. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. O que é que nós temos que lembrar? Do amor de Deus. O que é que nós temos que esquecer? O ego. Como que é a liberdade de escolher? A liberdade de escolher é uma mente dividida, porque você vai escolher entre o azul e o preto, entre o preto e o branco, entre o branco e o amarelo, entre o amarelo e o verde. E isso é divisão. Quando você está no Espírito Santo, você já escolheu.
aí a sua mente não está mais dividida, porque o Espírito Santo não escolhe, porque não tem divisão no Espírito Santo. Então, ele vai ver aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente tem utilidade. Tá? E está tudo certo. Tanto faz se azul, amarelo, marrom, vermelho. É aquilo que você tem utilidade para você naquele momento como instrumento de aprendizado. Então não tem que escolher. Aquilo que vier até você é porque o Espírito Santo trouxe para você naquele momento e aquilo deve ter um porquê. Você não escolhe mais. A escolha deixa de ter significado. Não tem mais importância se é azul ou se é verde. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus. Outro dia nós falamos a respeito da voz, né? A voz, essa segunda voz, como que nós colocamos na nossa mente essa segunda voz? Nós vimos em uma semana anterior, que é essa voz do ego que nós inventamos para nós mesmos e aos poucos nós deixamos ela tomar conta e mandar em nós. Então, quando nós escolhemos essa voz, é porque nós escolhemos deixar Deus, mas Ele não nos deixa. Não há como Deus nos deixar ou nos abandonar. E mesmo que a gente tenha escolhido ouvir essa outra voz e deixar a voz de Deus, a voz que fala por Deus, mesmo assim Ele não nos deixou sem consolo. Ele colocou à nossa disposição o Espírito Santo. O Espírito Santo atende ao nosso menor chamado. E se estivermos com a mente aberta para ouvir, ouviremos. Mas outra vez nós podemos escolher a voz que fala pelo ego. Como isso funciona? Carlos era um rapaz que ele ia lá na nossa lojinha, na livraria, e ele ficava falando palavrão o tempo inteiro. E eu pedia: Carlos, não fala palavrão aqui. Por quê? Isso aqui por acaso é uma igreja? Eu digo: é a minha igreja, é o meu ambiente de trabalho, eu fico aqui o dia inteiro. Quando você fala um palavrão, baixa a energia, muda a energia. Então aqui, por favor, não fala palavrão. Eu vou falar, sim, a hora que eu quero, porque eu sou livre para dizer o que eu quero, e falo e pronto. Mas fala em outro lugar. Não, aqui é um lugar público. Não, aqui está aberto ao público. Uma loja está aberta ao público, mas não é pública. Está aberto ao público, mas você pode, por gentileza, respeitar o espaço em que você está vindo. Ele não dava bola. Ele ia embora, daí uns dias ele voltava e dá-lhe falar palavrão, e dá-lhe falar palavrão. Aí um tempo ele ficou fora, desapareceu. Depois de um tempo ele voltou com o pescoço furado e com um negócio aqui para, acho que para respirar na garganta. Aí ele disse: ah, Jorge, estou com câncer na garganta. Eu disse: ah, então é isso. Puxa vida, Jorge, agora eu estou entendendo tudo que você falava quando eu vim aqui sobre palavrão,
sobre como devia respeitar, como não sei o quê. Agora eu estou entendendo que quando você fala sobre Deus, sobre amor, sobre todas essas coisas. E ele começou a ir lá e nós tivemos assim conversas maravilhosas a respeito do amor, de Deus, do caminho para o céu, essa coisa toda, né? Até que um dia ele apareceu lá, com o pescoço fechado, sem aquele trequinho, e ele disse: sabe o que aconteceu, Jorge? O doutor disse que o meu câncer foi para aquele lugar, e dá-lhe falar palavrão de novo. Então, veja, quando ele estava se achando que ele era algo inseparável, que ele podia fazer o que ele queria, porque ele tinha autonomia, porque ele tinha direito, porque ele faz o que quer e fala o que quer, do jeito que quer, no lugar que quer, ele estava se achando e que estava tudo bem, então ele podia falar o que queria, os palavrões, né? E quando ele sentiu que o corpo estava ficando doente, ele sentiu que ele não é, ele mudou. Nesse momento, ele escolheu o Espírito Santo. E aí, ele conseguiu compreender o caminho. A gente ficava 2, 3 horas conversando. Maravilhas. Até que ele veio lá e disse que o doutor disse que o câncer foi para um lugar lá, aqueles lugares, e começou a falar palavrão de novo. Veja, como a gente é poderoso, mas acha que o poder é fragilidade. Então, é porque ele estava frágil. Não, agora é que ele estava poderoso. Frágil ele está quando ele se acha sozinho e separado, e que pode fazer o que bem entende, e que não precisa do amor de Deus e de ninguém. Como na nossa lição de hoje, o amor de Deus é meu, é teu, é nosso, e nisso somos todos o amor de Deus. O amor de Deus está em nós, quando nós estamos no amor de Deus. Mas, quando a gente escolhe ouvir de novo aquela outra voz, aí nós escolhemos as coisas do mundo. Então nós podemos estar no mundo sem pertencer ao mundo. A palavra turista significa aprendiz. Turistas eram chamados aquelas pessoas que vinham de outra cidade ou de outro lugar para aprender. Esses eram chamados turistas. Hoje os turistas vêm de outra cidade ou de outro lugar e querem ensinar aquilo que eles trazem. E não querem aprender nada. E aí não aprende. Como a gente pode aprender com outras pessoas o tempo todo? Mas a gente acha que sabe tudo, e então eu é que sei, eu é que tenho que dizer como é que é. Para, escuta. Pare, olhe, escute. Quando nós tínhamos trens, onde passavam os trilhos do trem, tinha uma placa assim: pare, olhe, escute, passagem de trem. Que era destinado às pessoas que iam atravessar a linha do trem e aos motoristas também.
Pare, olhe para os dois lados e escute, que o trem faz barulho. Não vai atravessar a linha inadvertidamente. Assim, em todas as situações, pare, olhe, escute, aprenda. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, não é atropelado pelo trem. Do mundo, das ilusões do mundo, dos conflitos. Então tudo pode ser usado pelo Espírito Santo para retornarmos ao amor de Deus. Mesmo os nossos relacionamentos complicados, nós temos que aprender a conviver com eles. Num pequeno povoado, de uns 50, 60 anos atrás, o padre era o terapeuta das famílias. Quando as pessoas tinham problemas, iam falar com o padre. O padre ajudava os casais para eles se reconciliarem. E ele orientava porque ele estudava teologia para ser padre. Ele sabia como as coisas funcionavam. E eles trabalhavam para as pessoas manterem-se nos casamentos. Estou usando isso como exemplo, que antes foi puxado o assunto desses relacionamentos entre casais, né? Antes de iniciarmos o nosso curso. Para quem está chegando agora, né? Eles orientavam para as pessoas manterem os casamentos. Como que tem que trabalhar as questões que iam surgindo nessas relações. Hoje, atualmente, as pessoas vão buscar terapeutas que às vezes não são. Porque a internet hoje está cheia de terapeutas, de conselheiros, de gurus, que não são. Se isso funciona assim, as pessoas vão prometendo aquelas coisas que a pessoa quer ouvir. E quantas pessoas vieram conversar comigo, que alguém disse para eles: larga essa pessoa, isso é um absurdo, não dá para conviver assim, aconselhando sempre a separação. São os curadores não curados, eles não sabem nada a respeito da cura. Eles estão se fundamentando em quê? Para dizer para um casal se separar. Então as pessoas não são mais preparadas para o casamento. Vocês que já fizeram um curso em tarô, vocês lembram de como a gente explica as questões do casamento? E eu falo sempre que as mentes estão unidas mais do que os corpos. Outro dia eu mandei um vídeo a respeito de como estamos todos fisicamente ligados. Eu e meu pai somos um. Contigo. E estamos fisicamente ligados porque estamos todos pisando no mesmo chão, respirando o mesmo ar.
A separação física já não existe. Não estamos separados. E no nível da mente, num nível que transcende um pouco essa coisa da materialidade, estamos unidos na mente. E eu conversei a respeito do casamento com o Papa Francisco. Ele disse que a igreja tinha que fazer alguma coisa, porque as pessoas estavam casando e não sabiam o que estavam fazendo. E então ele disse: Jorge, venha me visitar no Vaticano. E eu fui. E eu fui na Praça de São Pedro no dia que tinha uma audiência. E nesse dia ele falou a respeito do casamento, que foi o assunto que tínhamos conversado. E ele disse: as pessoas não sabem mais o que estão fazendo, elas não sabem o que é o casamento. E a igreja não está preparando as pessoas para o casamento. O casamento está virando, na igreja está virando um evento social, ou qualquer coisa desse tipo, recomendando aos seus hierárquicos que começassem a pensar sobre isso. E nesse dia eu achei que o Papa ia dizer um palavrão, porque ele disse: essa preparação que a igreja faz para as pessoas que vão se casar não serve para nada. Então está bem. Estavam comigo nessa viagem a Laura, a Hebe e Raquel. Que sabiam porque eu estava indo ao Vaticano. E foram comigo. Por essa razão. Por esse convite. O Espírito Santo, ele encaminha as pessoas que querem para o caminho da cura. Mas as pessoas que não querem, escolhem o caminho da loucura, do conflito, do caos, qualquer coisinha a separa. E as pessoas recomendam. Quantas pessoas entraram no sofrimento porque achavam que estava muito difícil ter um relacionamento. Porque isso, porque aquilo, por coisas insignificantes às vezes. Assim, quando nós escolhemos ouvir essa outra voz, nós escolhemos não ouvir mais a voz de Deus. Quando escolhemos voltar para o Espírito Santo, não precisamos escolher mais nada. A escolha que tínhamos que fazer foi feita. Acabam as divisões. Porque essa outra voz, ela vai dizer assim, vou usar como exemplo de novo um relacionamento. Eu tinha uma amiga que tinha um namorado, e eles eram muito juntos, assim, o tempo todo juntos. Eles davam umas brigadas, umas discutidas, mas não se largavam. Era os dois sempre juntos. Aí uma amiga, um dia, que ela foi sair com as amigas, e as amigas disseram: mas você só ficou com o Joãozinho?
Você não teve outras experiências? Você tem que transar com outros caras para ter outras experiências. E convenceram ela. E aí um dia, veja que voz que ela foi ouvir. Que voz ela escolheu ouvir. Porque eles frequentavam a livraria, os dois. E eu falava muito para eles dessa questão de que eles viviam, embora houvesse conflitos, estavam os dois juntos e sempre os dois, que não tinha nenhum desvio no relacionamento. E ela ouviu essa outra voz. E aí, um dia, um rapaz apareceu para o Joãozinho, que era o namorado dela, e disse: cara, essa tua namorada é muito gostosa. Ele terminou o relacionamento, começou a beber, não se conformava. Ela tentou voltar várias vezes, ele não aceitou mais. E ela me disse: ele não para de beber, Jorge, o que que eu fiz, o que que eu faço? Ele não me perdoa, ele não me aceita mais. Às vezes fica difícil. Né? E ela não se acertou mais na vida também. De vez em quando ela ainda fala comigo. Ainda não se acertou na vida. Ele eu não vi mais. Como é quando a gente vai ouvir essa outra voz? Agora, antes, quando ela só ouvia a voz correta, ela não precisava escolher nada. Era ela e o Joãozinho. Agora ela ficava escolhendo: será que é esse? Será que é aquele? Será que não sei o quê? Será que é aquele mais alto? Será que é o mais magrinho? Será que é o loirinho? Será que é o moreninho? E nunca mais se encontrou. Então vejam como é quando a gente ouve a voz do mundo. É a mente dividida entre uma escolha de uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Quando você escolhe o Espírito Santo, não precisa escolher nada. Tá perfeito. Tá tudo certo. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder para a liberdade de criar. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou as suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura.
A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdestes de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. Ficando cada vez mais claro, assim. Ninguém ganha com a discórdia. Estão usando muito isso hoje, né? Que quando há uma discórdia, todos perdem. Então, por que não voltamos ao amor? É porque a discórdia acontece quando estamos ouvindo essa outra voz que ele se refere, né? Essa outra voz. Quando voltamos para a voz que fala por Deus, aí todos ganham. E cada vez mais a gente é levado a isso, né? Porque as coisas não vão se unindo, vão se dividindo. E dividindo, as pessoas começam um relacionamento e aí começam as divisões, né? Ao invés de as uniões, elas vão para o caminho das divisões. As disputas e tudo, né? Aí se um quer uma coisa azul, o outro quer amarelo. Por que eu quero amarelo? Por que eu quero azul? Por que eu quero se for ali? Começa com coisas assim totalmente insignificantes. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes, e tens que escolher em olhar, e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Qual é a escolha certa? O Espírito Santo é a voz que fala por Deus. Qual é a escolha certa para aquela menina que as amigas convenceram ela que ela não podia ficar só com o namorado? A escolha certa era ouvir a voz que fala por Deus, que ela estava feliz, que estava bem, que os dois estavam muito bem, estavam felizes. E a outra voz, vai, fica com os outros, experimenta. Essa voz fala bem desse tipo assim, né? Ou indução. Como se aquilo fosse a melhor coisa que você poderia fazer.
Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Nós temos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Ela é muito interessante, porque quando eu digo Pai Nosso, eu reconheço a filiação e reconheço a unidade da filiação, porque digo Pai Nosso, não digo meu Pai, é Pai Nosso, de todos nós. E a seguir que estás no céu. Então afirmo que Ele está no céu, que é o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Reconheço a santidade até no nome. E seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Vejam que interessante. Eu peço para Ele que seja feita a minha vontade, assim na terra e Ele no céu. Então, é praticamente assim, seja feita a minha vontade, assim na terra, e tu fica lá com o céu. Por quê? Porque a maioria das pessoas reza para que seja feita a minha vontade. Que eu quero que a minha vontade dê certo. Eu quero fazer o que eu quero e quero que Ele me proteja das eventuais consequências dos erros que eu estou cometendo. E se não acontecer, aí eu deixo de acreditar em Deus, eu deixo de ter fé. Eu perco a esperança, porque eu acreditava tanto em Deus, e aí deu uma coisa errada na minha vida. Eu era tão feliz, acreditava em Deus, eu rezava, aí depois deu essa coisa errada, agora não acredito mais em nada. Porque Ele não me protegeu, Ele não me defendeu. Mas não foi você que escolheu fazer isso? Você que deixou de ouvir a voz de Deus. A oração é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Se isso não for para mim, eu não quero. Ele sabe a vontade. Quando a gente faz a nossa meditação, está lá. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou. E aí eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque Ele me dirigirá. Mas se eu não deixar Ele me dirigir, eu quero dirigir a vontade do Pai, aí nós estamos nos separando, aí nós estamos dizendo que nós queremos ficar sozinhos, que nós não queremos mais. A gente diz na oração, mas nega na ação. A gente lê, mas o que lê a oração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, contanto que a vossa vontade esteja de acordo com a minha, e faça acontecer o que eu quero, do jeito que eu quero.
Se for diferente do jeito que eu quero, então eu não quero. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. O chamado de Deus está em mim e da terra também. Quando eu digo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu aceito a direção. Eu aceito que Ele me guie. E aí eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque Ele me dirigirá. Quando eu não aceito, eu faço do jeito que eu acho que deve ser. Como eu quero que seja. E aí, quando não dá certo, e não dá, aí eu digo que perdi a fé. Mas perdi a fé em Deus porque eu abandonei Ele para fazer do jeito que eu queria. Agora, qual altar você vai servir? E o altar não são coisas, são devoções. A que você está devotado agora? É essa avaliação que você tem que fazer. Quanto tempo do seu dia de 24 horas você está devotado a quê? As instituições, e eu falo bastante nisso, religiosas, elas falam do dízimo. O dízimo é você devotar pelo menos 10% do seu tempo e dos seus recursos para o caminho que você está fazendo para Deus. Os outros 90% você pode ficar livre para fazer o que quiser. Então vocês façam uma avaliação, né? Um dia tem 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas 40 minutos. e 40 minutos. Então, o que o livro está nos pedindo? Eu sei, por exemplo, que os muçulmanos, eles vão na mesquita 5 vezes por dia para rezar, todos os dias. E o dia santo deles não é domingo, é sexta-feira. Sexta-feira eles passam o dia inteiro na mesquita. Eu sei que os hindus, eles ficam, os hinduístas, os budistas, eles ficam o dia inteiro rezando. Então aqui os hinduístas, lá na Índia, eles começam a rezar às 3 horas da manhã e só param 10 da noite para dormir. Os templos estão cheios o tempo inteiro. O dia todo tem gente nos templos rezando. E quando eles não estão no templo, tanto os muçulmanos como os budistas, eles estão ouvindo o Alcorão no rádio, ou lendo o livro sagrado, onde eles estão. Parou, não está fazendo nada, fica lendo o livro sagrado. Eles acham que dão 100% do tempo disponível. Nós ficamos fazendo outras coisas. O livro hoje eu acho que nos pediu dois tempos de 15 minutos, não foi? E três paradas por hora. 3 paradas por hora.
Cada uma hora. Para Rápidas, 3 vezes. né? Paradinha rápida, Isso. só para dizer o... Eu compartilho. É. Eu abençoo. Então, vocês vejam. E nós aqui nos devotamos 1h30 por semana, aproximadamente, no nosso encontro. Tem gente que vem 2 vezes. 1h30 por semana. E tem gente que depois escuta o vídeo todo de novo. Eu escuto isso umas 3 vezes. Quando eu estou aqui, depois a gente bota na internet, a gente escuta de novo, aí faço a edição, para depois, a gente bota na internet para as pessoas que não vieram no curso acessar, e para as que estão no curso também, vocês recebem o link, né, da reunião, para vocês conferir depois, se quiser, e escutar novamente, né. Depois nós pegamos esse vídeo, editamos, tiramos a voz dos participantes que dizem, não, minha voz, por favor, não coloca, respeitamos muito isso, né? E não colocamos, e depois quem diz, não, pode colocar, tem uma questão lá que eu achei que fez uma pergunta, quem já disse que não é não, né? Mas outra vez tem alguém que eu pergunto, olha, tem um trechinho lá que você fez uma questão lá que eu achei muito boa, você permite que coloque? Você pode colocar, pode liberar. Daí a gente libera no YouTube ao público, tá? Mas a gente seleciona bem o que vai dizer, o que as outras pessoas vão dizer. Tanto que no YouTube só vai a minha imagem, que vai ao público, que é para não expor ninguém, né? Também não teria aqui como colocar a imagem dos demais, por isso que essa gravação do Zoom, ela não vai para o público. O que vai para o público é de uma outra câmera que a gente grava só com a minha imagem. E só quando as pessoas autorizam, não, a minha voz tu pode colocar, não tem problema. Tá? Tem pessoas que até dizem, não, põe lá que tudo que é para ajudar, estou junto. Né? E passa pela mesma reunião 2 ou 3 ou 4 vezes. Tá? Dessa. Tá? Sem contar que nós já estamos fazendo o grupo há uns 40 anos, Raquel, comigo. Então nós já passamos por isso, a gente já perdeu a conta, porque a gente vai revendo, vai formando novos grupos, vai revisitando, vai vendo novamente. Tá? Então você faz uma avaliação. Quanto tempo você se devota a quê? Aí você avalia se você faz 10%. Tá? Numa semana são 7 vezes 2 horas e 24 minutos, dá quanto? E na semana dá quanto de tempo o dízimo? 2 horas e 24 minutos vezes 7. Dá 16 e alguma coisa. Os católicos vão na missa ao domingo, né? A nossa missa está acontecendo na quarta aqui. Lá é 1 hora, né? Mas eles rezam o terço depois em casa, né? E nós temos as lições do Curso em Milagres para fazer em casa. Então a gente vai fazendo, a gente não se devota tanto assim. Mas você avalia quanto tempo você devota às coisas que não servem para nada. E quanto tempo você devota a isso. Para ver quanto você está se dedicando. Toma como base um dízimo. Tá? Dá para fazer uma semana. Quanto tempo eu me devoto? Faço uma avaliação. Estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembrando que a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou.
Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.